se encontra então em Vaikra, Levítico 9, verso 1 ao 11:47. Levítico 9, 1 ao 11:47. Nós lemos aqui durante o serviço, então, o início dela, né? A porção da Haftará, dos profetas, mais uma vez, hoje é uma Haftará especial por ser Shabbat Pará, né? Um Shabbat que antecede o mês de Nissan, em que vai ocorrer a festa de Pessah. Então é um Shabbat especial em se ler uma Haftará à parte que se encontra em Ezequiel 36, versos 18 a 38. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, nós também lemos aqui durante o serviço, Maasei Ashlichim, ou Atos dos Apóstolos, 10, do 9 ao 22 e do 34 e 35. Tá? Também tem a ver com a porção de hoje aí. Então, antes de nós entrarmos especificamente na nossa temática aqui, né, como nós sempre fazemos, vamos aos tópicos, o que essa paraxá traz, o que acontece aqui durante esse texto dessa paraxá. Começa então falando, como nós já lemos aqui, sobre a consagração dos sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes estão sendo consagrados ali, porque o Mishkan, o tabernáculo, está sendo inaugurado. É o momento agora da dedicação, da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Então, houve essa preparação de 7 dias para que os sacerdotes fossem consagrados, ordenados, preparados para iniciar o serviço no tabernáculo. Tá? Então, a paraxá começa falando do 8º dia, o dia que vem, então, após esses 7 dias de preparação dos sacerdotes, no dia que o Mishkan é, então, inaugurado, ele é dedicado. Tá? E fala das ofertas que foram então feitas ali para aquela inauguração, para aquela dedicação do tabernáculo de Moisés. Depois, no capítulo 10, nós vemos o fatídico episódio, nós já falamos aqui várias vezes, né, sobre ele, de Nadab e Aviú. Nadab e Aviú, eles são filhos de Arão, né, e eles, ali, durante aquele evento de dedicação do tabernáculo, eles decidem entrar na santidade, levando incenso, e por isso eles acabam sendo mortos pelo próprio Eterno, tá? Por conta dessa atitude deles. Aí, na sequência, o Eterno fala com Arão. Arão, após a morte dos seus filhos, ele se silencia, ele se cala, ele não lamenta, ele se silencia. Ele é orientado a não lamentar pela morte dos filhos. E aí vem o Eterno e fala com ele. São raras as vezes na Torá que você vai encontrar o Eterno falando diretamente com Arão. Ele sempre falava com Moisés, diz para Arão o seguinte, mas aqui o Eterno vem e fala com Arão. Por quê? Não é só para dar orientação para ele. O Eterno estava trazendo conforto para ele também. Ele não podia demonstrar seu luto, mas o Eterno vem e fala de uma maneira especial, falando diretamente com ele. Tá? Então não é por acaso que o Eterno fala com Arão aqui nesse momento. São raras as vezes na Torá que isso acontece, e essa é uma delas, e não por acaso. Porque o Eterno estava também trazendo conforto para ele. Dizendo, olha, eu sei o que você está sentindo, eu estou aqui com você. Mas é importante que vocês, sempre que forem servir no tabernáculo, no templo, enfim, não bebam vinho, os sacerdotes, né? Durante o serviço, não bebam vinho, para que vocês possam discernir o santo do profano. Tá? Isso que o Eterno orienta aqui, então, depois desse episódio. E por fim, no capítulo 11, nós temos, como já comentamos aqui, também todas aquelas leis relacionadas a kashrut, aos alimentos puros e impuros, né? ao que dentre os animais, o ser humano, o judeu, enfim, poderia comer e não deveria comer. Tá? Toda aquela lista de que animais são puros e impuros se encontra então nesse capítulo 11 de Levítico, aqui nesta paraxá de hoje. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. O irmão Pedro, já comentei aqui, ele já trouxe ano passado um estudo, né, falando por que devemos ser kosher, enfim, tinham várias implicações aí, mas não vamos entrar nessa temática hoje. Tá? Então o nosso tema é Nadav e Aviú, que nós também já falamos várias vezes aqui, mas hoje nós vamos pensar uma outra questão aqui. Tá? Perguntas, né? Então, essa é uma história, esse episódio de Nadab e Aviú, ele é muito controverso, né? Polêmico até, porque tem várias opiniões a respeito do que aconteceu ali, e também um tanto misterioso, né?
como eu já falei para vocês, era o dia da cerimônia de consagração, de dedicação do tabernáculo. Né? Eles estavam ali, imagine, depois de todo aquele trabalho que o povo tinha tido, de levar, né, todos aqueles materiais, e depois os artífices construírem, né, tudo. E o tabernáculo estava lá erguido e pronto, e era o dia da inauguração do tabernáculo. Este dia acontece isso. E neste dia, Nadab e Aviú, filhos do Arão, né, eles tinham também passado pelos 7 dias de consagração, para serem ordenados sacerdotes, para servirem no tabernáculo. E eles decidem, olha, é um dia muito especial, vamos levar uma oferta para o Eterno. Vamos lá levar uma oferta para o Eterno? Vamos. Um falou com o outro, vamos lá levar uma oferta para o Eterno, então. Só que ao fazerem isso, ao levarem o seu incenso para dentro do tabernáculo, eles são mortos pelo Eterno. Né? Então vamos ver lá. Levítico 10, versos 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Aviú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, e puseram sobre eles incenso, e ofereceram diante do Eterno um eshzará, um fogo estranho, o que não lhes ordenara. E saiu fogo de diante do Eterno, e os consumiu, tochal, consumiu, devorou, e morreram diante do Eterno. Então, muitas perguntas nos surgem, e nós podemos fazê-las, não tenha medo de fazer perguntas, a partir desse texto aqui. Né? Muitas perguntas nos surgem aqui. O que eles fizeram, afinal de contas, que foi digno de um castigo de serem mortos ali naquele instante? Né? Nós já estudamos isso aqui, o Rocha já trouxe, eu já trouxe, acho que alguma coisa também. O que foi o problema ali? Né? Porque um problema houve, claro. Senão eles não teriam sido mortos. Né? Houve alguma coisa ali. Então nós já fizemos essa pergunta do que eles fizeram de errado para merecer aquilo. Essa pergunta nós já fizemos. Então hoje nós vamos lançar uma outra pergunta de uma outra perspectiva aqui, que eu acho, eu não me lembro pelo menos, ainda não fizemos. E essa pergunta é: por que Nadab e Aviú fizeram isso? Por que eles decidiram, vamos lá levar uma oferta para o Eterno? Vamos. Por que eles fizeram isso? Porque era um dia especial, né? Como já falei, imagina, todo o povo lá congregado, olha, o tabernáculo está pronto, hoje ele vai ser inaugurado. Amém! Né? Todo mundo lá em festa. Mas ninguém fez o que eles fizeram. Nenhum outro sacerdote, né? Nenhum outro filho de Arão, nem o próprio Arão, ninguém. Vamos lá levar uma oferta para o Eterno, vamos entrar lá para levar uma. Ninguém fez isso, só eles decidiram fazer isso. Por quê eles fizeram isso? Da onde que eles tiraram isso? Que motivação eles tiveram para fazer tal coisa? Né? Então, de novo, foram lá, pegaram seus incensários, colocaram fogo no incensário, enfim, esse já não era o procedimento, tá? Nós já vimos, acho que isso aqui em outros anos, não era o procedimento colocar o fogo depois do incenso, enfim, era feito de outra forma, mas enfim, colocaram fogo e colocaram incenso e entraram, né? E foram diante do Eterno, ofereceram eshzará, fogo estranho, a palavra diz. Mas o texto não nos diz, essa pergunta que eu fiz, essa pergunta que nós estamos fazendo aqui, por que eles fizeram isso? O texto não diz. E se você ler o versículo anterior e os posteriores, também não diz. Por que eles fizeram isso? Né? Esse texto aqui de Levítico, pelo menos, não nos fala de que motivação eles tiveram para fazer isso. Mas, esta aqui não é a única história da Torá em que Nadab e Aviú aparecem como personagens, assim, digamos, relevantes. Eles aparecem em um outro lugar, também como figuras relativamente relevantes ali para o texto. Né? E é apenas um outro lugar que isso acontece. Dessa vez não é Bereshit. Dessa vez não vamos voltar para o princípio, embora exista também um paralelo aqui entre o que eles fizeram e Gênesis. Mas não vamos entrar nisso aqui hoje, senão a gente vai ficar aqui até 3, 4 horas da tarde. Né? Então, mas existe também um paralelo com Bereshit, só para deixar claro. Mas hoje nós não vamos para esse, vamos para um outro aqui, para tentar entender se a Torá nos dá alguma dica
do que foi, de por que eles fizeram isso, tá? A partir desse outro texto aqui. Então, se a gente quiser buscar uma resposta, já que o texto de Levítico 10 não nos dá uma resposta, vamos tentar encontrar alguma coisa nesse outro lugar onde eles aparecem, como figuras relevantes. E voltamos então para... A pergunta está ali, né? Por que Nadav e Avihu fizeram isso? Voltamos então para Shemot. Não vamos para Bereshit, não vamos para Gênesis, mas vamos para Êxodo. Tá? Êxodo é onde acontece essa outra história em que esses personagens são citados ali nominalmente, de uma maneira relativamente relevante. Então, é lá naquele momento em que o povo de Israel estava lá aos pés do Monte Sinai, né? Eles haviam acabado de receber as 10 palavras, né, os 10 mandamentos, a série Tadibrot, e o povo estava ali reunido, então, aos pés do Monte Sinai, tá? Nesse episódio aí. Então, o Eterno, nesse instante, ele chama Moisés, chama Moshe, para que subisse a montanha, para que começasse a subir o Monte Sinai. Mas não é só Moisés que o Eterno chama. Olha só, Êxodo 24:1. E a Moisés o Eterno disse: sobe ao Eterno, tu e Aarão, e quem mais? Nadav e Avihu, e 70 dos anciãos de Israel. Vocês lembravam que quando Moisés subiu ao monte, Nadav e Avihu tinham ido junto? Eu não. Eu também não. Também não. Nunca tinha me tocado disso aqui. E o estudo em que me baseei, a pessoa que fez o estudo é uma judia chamada Beth Lesh. Ela também comenta que ela também não... Imagina, ela mesma tendo estudado a Torá, ela também não lembrava disso. Engraçado, né? E eu também não. Então, naquele instante em que Moisés começa a subir ao monte, e lá ele vai começar a receber as instruções específicas do Eterno, né, para o tabernáculo e outras, Arão e Nadav e Avihu são chamados para subir junto, para começar a subir o monte junto com Moisés. É interessante isso, né? Mencionados ali pelos seus nomes. Depois que Moshe é chamado para subir o monte, ele então chama alguns jovens da comunidade, do povo de Israel, para que eles levassem sacrifícios, ofertas, tá? Ofertas de paz e tudo mais. Eles levam os sacrifícios antes da subida de Moisés com a sua comitiva ali, né? E eles fazem então esses sacrifícios, tá? Depois que os jovens oferecem os sacrifícios, eles começam a subir o monte Sinai. E aí vamos pensar então, vamos pensar nos nossos dois personagens dessa história aqui, Nadav e Avihu. Eles eram relativamente jovens, acredito, né? E olha só, fomos chamados para subir junto com Moisés, no monte, lá no topo, onde o próprio Eterno está, na sua nuvem. Qual será que foi o sentimento deles diante disso? Uau, né? Pense se fosse você, um jovem, filho do sacerdote, mas você nunca tinha tido uma experiência assim tão direta com o Eterno. E você é chamado então para subir junto com Moisés no monte. Uau! Eu imagino que eles ficaram maravilhados, né? Talvez com certo medo, imagina, né? Diante daquela grandeza, daquela magnificência que eles viram e viam. Mas eu imagino que eles se sentiram maravilhados. Assim, nossa, nós somos chamados, o Eterno nos chamou pelo nome para subir junto com Moisés, né? E vamos nos aproximar do Criador, vamos subir aqui, vamos estar mais próximos do Criador junto com Moisés. Olha só que maravilha, que honra, né? Talvez eles pensaram. E pelo relato que a Torá continua ali em Êxodo 24, com certeza foi uma experiência que para eles foi assim ímpar, sem igual. Que eles nunca haviam tido e talvez não tiveram mais depois. Em termos de relação de contato com o Eterno, vamos assim dizer, né? Aí, mais para frente, então, nos versículos 10 e 11 aqui de Êxodo 24, diz o seguinte: e viram eles, né, eles, Nadav, Avihu, Arão e os 70 lá, anciãos, viram o Deus de Israel. E havia debaixo de seus pés como uma obra de pedra de safira e como a visão dos céus em sua limpidez. E visionaram a glória de Deus e comeram e beberam. Imagine a experiência que eles tiveram. A Torá diz, eles viram o Eterno.
Não sei como foi isso, não sei de que maneira foi isso, mas a Torá diz que eles viram Deus. Dando detalhes aqui nos seus, né, sobre os seus pés lá, as pedras de safira. Eles viram isso. Imagine que visão maravilhosa que não foi, né? E esse comeram e beberam aqui, segundo o Ibn Ezra e outros comentaristas da Torá, essa comida que eles comeram era dos sacrifícios que haviam sido feitos antes, tá? Então lembre-se que os sacrifícios que eram oferecidos, alguns tipos, né? Os sacerdotes eles participavam, né? Eles comiam desse sacrifício. Então, segundo esses comentaristas da Torá, isso que eles comem aqui nesse instante era a carne, então, desses sacrifícios que haviam sido feitos antes ali da subida, tá? Então, eles comem desses sacrifícios. E, de novo, eu pergunto para vocês, o que será que eles estavam sentindo nisso? Imagine você subindo, eles não estavam aqui no topo do monte, tá? Eles estavam no meio do caminho. Mas eles olham e veem lá isso, eles veem essa visão do Eterno. E daí eles festejam ali, eles comem e bebem. Olha que coisa maravilhosa. Qual será que foi a sensação que eles tiveram? Você vendo o Eterno e festejando ali com seus irmãos. Qual será que foi a sensação que eles tinham, né? Se fosse eu, claro que existe o temor diante daquela magnificência, como eu já falei, mas imagina uma alegria extrema, né? De você estar tão próximo da presença do próprio Eterno. Quando nós sentimos a presença do Eterno, qual que é a nossa sensação? Você sente um temor, mas você sente uma alegria extrema, não é? Você sente uma alegria extrema. Então imagina o que eles não sentiram ali naquele instante, né? Provavelmente foi a experiência mais sobrenatural que eles tiveram na vida deles, assim. Mesmo mais do que a abertura do mar, porque eles viram o próprio Eterno ali de perto. E sentiram sua presença de muito perto, né? Mas e depois? O que acontece depois aqui do versículo 11? Vamos para o versículo 12. E disse o Eterno a Moshe, sobe a mim ao monte, ao topo do monte, no caso, porque eles já estavam no monte, ele chama Moshe para ir para o topo, para subir para a nuvem, no topo, e fica ali. Quem? Só você, Moisés. Aí Arão e a Nadav e Aviú e os 70 anciãos não. Eles devem ficar aí onde eles estão, no meio do monte, no meio do caminho, e só você, Moisés, agora vem aqui para a nuvem, para o topo, tá? É isso que o Eterno está falando aqui para ele. Só Moisés. Então, aí vamos pensar em Nadav e Aviú de novo. Eles tiveram aquela experiência maravilhosa, estavam lá no meio do caminho, estamos perto do Criador, estamos vendo o Criador. E festejando aqui com os nossos irmãos. Vamos subir junto com Moisés agora até o topo? Não. Aí não. Talvez, se fôssemos nós, também nós teríamos querido ir junto com Moisés, né? Talvez, para estar ainda mais próximos do Criador. Não sei. E talvez eles tenham tido esse desejo. Queremos estar mais próximos ainda do nosso Criador. Mas isso é barrado. Vocês fiquem aí agora, no meio do caminho, só Moisés vai subir. Só Moisés vai vir aqui e vocês fiquem aí, tá? No meio do caminho. Vamos pensar, vamos trazer um exemplo agora para um contexto mais próximo de nós. Uma criança, né? Quem tem filho ou quem já foi criança, todos nós, né? Um dia fomos lá, sei lá, visitar um parente, uma prima de quem nós gostávamos muito, né? E era uma experiência sempre única, assim, você poder ir na casa desse primo, dessa prima, e poder ficar lá brincando, né? Vamos brincar bastante hoje, oba! Vamos brincar de várias coisas aqui. E aí chega lá no final da tarde, sua mãe, seu pai chega, filho, vamos embora. Está na hora da gente ir, não podemos ficar mais. E você estava ali no auge da brincadeira com seu primo, com sua prima, daquela experiência. Mas aí chega o seu pai e sua mãe fala, ó, agora chega, vamos voltar. Qual que era a sensação que você tinha quando isso acontecia? Ou que seu filho tem quando isso acontece? Qual que é a reação que ele tem? O que ele fala? Ah, não, deixa mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho, a gente está terminando aqui a brincadeira, agora estamos terminando o jogo aqui, só mais um pouquinho. Não era isso? Geralmente não é isso que acontece quando é algo que ele gosta muito? Eu imagino que essa sensação Nadav e Aviú tiveram. Estamos indo para o nosso Criador, estamos nos aproximando. Não, agora para aí. Para aí, daí vocês vão voltar lá para baixo. Eu acho que essa sensação eles tiveram muito próxima. Ah,
Mas deixa a gente subir junto com Moisés só mais um pouquinho. Não. Vocês têm que ficar aí e depois vocês vão voltar. É isso que eles ficaram lá fazendo. Olhando Moisés subir e eles ficaram ali. Tá? Basicamente isso. E aí a nuvem, então, segundo a Torá, cobre o monte por 6 dias. Por 6 dias aquela nuvem ela cobre o monte. E Moshe fica lá na beira, antes de entrar na nuvem, na glória. Ele fica ali à beira. E no 7º dia é que ele é chamado. Agora entra na nuvem, Moshe. Entra aqui. Né? Para receber a Torá, para receber, enfim, as instruções. E aí Moshe desaparece da vista deles, porque ele entra na nuvem nesse 7º dia. E Nadav e Aviú ficam lá, junto com o seu pai e os anciãos de Israel, apenas vendo a nuvem de glória e só. Né? Basicamente isso. Então o texto diz o seguinte, versículo 17. E a aparência da glória do Eterno era um fogo consumidor sobre o cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. A Torá está dizendo aqui o que eles estavam vendo. Eles enxergavam, né, como se fosse aquele fogo no topo do monte. E era isso que eles estavam vendo, apenas. E Moshe tinha já sumido lá no meio daquele fogo, que eles viam como fogo, né, consumidor. Tá? Então, esta é a história que a Torá nos traz sobre Nadav e Aviú. Um background, vamos assim dizer, deles. Né? Um contexto deles. O que aconteceu com eles, além desse episódio da Parashá de hoje. Essa é a história que a Torá nos traz sobre eles. Né? Vamos voltar agora, então, para a nossa Parashá de hoje. E a gente vai começar a ver o que aconteceu em Levítico 10, 9 e 10 ali, talvez com outros olhos, conhecendo esse contexto e conhecendo esse sentimento. Guardem isso para vocês. Esse sentimento que talvez eles tenham tido ali, de estarem chegando muito próximos do Criador, e daí, para. É até aí só. É até aí só que vocês vão. Esse sentimento que talvez estiveram ali, que ficou guardado com eles, guardem isso também aqui, tá? Na gavetinha interna. Vamos então começar uns paralelos, e a Torá tem muitíssimos paralelos, trazendo então aquele episódio de Êxodo 24 e algo mais próximo aqui da nossa Parashá de hoje. Tá? Existe um intervalo entre um fato e outro de quase um ano. É quase um ano depois desse episódio aqui que Moshe sobe ao monte, que acontece a dedicação do tabernáculo, tá? Então é quase um ano depois, por aí, que acontece isso. Então, aqui em Levítico 9 e 10, o povo de Israel está de novo, né? Eles, como eu falei já no início, estão congregados ali, acampados ao redor do tabernáculo para o grande dia da inauguração do tabernáculo, né? Então era um dia assim grandioso, de algo que eles tinham contribuído para que fosse construído, né? Lembra-se que o povo levava as ofertas e tudo mais. Então, era algo grandioso, era um dia muito especial ali para eles. Ao final de todo o trabalho que eles haviam tido, ao final de todas as ofertas que eles tinham levado, é enfim preparada a dedicação do Mishkan, do tabernáculo. E aqui, neste dia, é que reaparecem essas duas figuras de Nadav e Aviú. Quase um ano depois, né, temporalmente falando. E agora eles são ordenados Kohanim, eles são ordenados sacerdotes, junto com seu pai, enfim, né? Eles também são ordenados sacerdotes. E a Torá diz aqui, né, no dia da inauguração do tabernáculo, foram levados sacrifícios, né? Moshe convoca que fossem levados sacrifícios para aquele grande dia, né? Feitos sacrifícios, ofertas de paz e tudo mais, ofertas de elevação. Enfim, e Nadav e Aviú estão ali, então, sendo ordenados. A última vez, em termos de texto, que a Torá relata que Moisés mandou que alguém trouxesse sacrifícios, assim diretamente, foi onde? Lá em Êxodo 24.
Então, Êxodo 24 diz que Moisés pediu que aqueles jovens de Israel levassem os sacrifícios, e só agora aqui em Levítico 9 é que isso volta a acontecer. E Moisés convocando, agora tragam sacrifícios, tá? Não por acaso. Esses 2 episódios foram os 2 primeiros, vamos dizer assim, sacrifícios coletivos e públicos feitos na história do povo de Israel, tá? Sacrifícios coletivos, eu quero dizer, tá? Foram os 2 primeiros, assim, que feitos publicamente. Então, Êxodo 24, lá antes da subida do Monte de Sinai, que nós lemos aqui, e agora, no dia da inauguração do tabernáculo, do Mishkan. Então, vamos lá, Levítico 8, verso 19, que diz o seguinte. O que aconteceu ali, então? Moisés, ele convoca esses sacrifícios e aspergiu Moisés o sangue sobre o altar em redor, o altar do sacrifício, né? Levítico 8, 19. Era algo muito comum, acho que todos, a maioria conhece já como que eram feitos sacrifícios, né? Os sacrifícios, então, o animal era imolado e o sangue era colocado em bacias, enfim, e o sangue era aspergido sobre o altar, né? do sacrifício. Isso é comum, isso era algo de praxe, sempre acontecia nos sacrifícios, tá? Mas tem um detalhe aqui. Quem que fazia essa aspersão de sangue no altar? Era Moisés? Era o sacerdote que fazia isso, era Arão e seus filhos, enfim. Era o sacerdote que deveria aspergir o sangue sobre o altar. Mas a Torá está dizendo, aqui em Levítico 8, que Moisés fez isso. Ele pegou o sangue e aspergiu sobre o altar. Né? Curioso. E lá em Êxodo 24, vamos ver o que aconteceu. E tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade de sangue e aspergiu sobre o altar. Então, em Êxodo 24, também Moisés fez isso. E as únicas 2 vezes na Torá em que Moisés faz esse ato são nesses 2 episódios. Lá em Êxodo 24 e aqui em Levítico 8. Só essas 2 vezes na Torá é que Moisés faz isso, porque todas as outras era o sacerdote que, né, fazia, que deveria fazer. Só aqui nessas 2 passagens, né? Não era função dele, mas nesses 2 episódios é ele que faz isso. Aí vamos lá para Levítico 8, 31. E disse Moisés a Aarão, né, Arão e a seus filhos, cozinhai a carne à porta da tenda da reunião, do Ohel Moed, da tenda da reunião, e ali a comerei com o pão. Né? Então era a carne do sacrifício, eles deveriam cozinhar à porta da tenda, da Ohel Moed, da tenda do testemunho, enfim, e ali comer aquela carne, naquele lugar. Tá? Levítico 8, 31, que diz isso. Né? Comer do sacrifício, basicamente isso. Né? Em pé à entrada da tenda, diante do quê? Diante da presença do Eterno. Né? Ali é a entrada do Ohel Moed, da tenda da reunião. Tá? Vamos lá para Êxodo 24. O que aconteceu lá em Êxodo 24, quando Arão, né, Nadav e Aviú e os anciãos tiveram aquela visão maravilhosa de Deus? O que eles fizeram? Comeram do quê? Dos sacrifícios, diante ali, às portas da presença do Eterno. Né? Então nós vemos que aqui Moisés, em Levítico 8, manda que os sacerdotes fiquem à porta, não entrem, eles não entrariam, eles ficam à porta e ali eles comeriam dos sacrifícios. E lá em Êxodo 24, eles ficaram lá no meio do caminho, à porta lá de perto da glória do Eterno, comendo do sacrifício. Estamos vendo que existem paralelos muito fortes, então, entre esses 2 textos, né? Entre essas 2 passagens. Né? Será que existem, então, mais conexões? Porque, ok, né? Já vimos aqui que tem paralelo. Não temos como discutir isso aqui. Tem paralelos aqui entre essas 2 passagens. Mas será que tem mais alguma coisa ainda que pode adicionar esse nosso entendimento, que pode reforçar? Não, de fato tem paralelo entre uma coisa e outra? Vamos lá, vamos mais adiante. Então, Levítico 8, verso 33. E da entrada da tenda da reunião não saireis 7
dias. Então, os sacerdotes deveriam ficar ali na porta, sem entrar, por 7 dias. Né? Levítico 8, verso 33. O que mais aconteceu por 7 dias, por assim dizer, na Torá, naquele episódio, especificamente de Êxodo 24? Vamos ver lá? E cobriu o monte e a nuvem 6 dias, e chamou a Moshe, quando? No 7º dia, do meio da nuvem. Então Moisés também fica lá, ele sobe um pouco mais que eles, ele fica ali à beira da glória, por 6 dias, e no 7º, aí ele pode entrar. Né? Então, de novo, aqui 7 dias, os sacerdotes deveriam ficar parados lá na porta, sem entrar, e Moisés lá no Sinai também, eles viram isso acontecer. Moisés fica 6 dias esperando, e daí no 7º ele entra. Ele entra na nuvem, na glória. Tá? Então, 6 dias, Nadav e Aviú ficaram assistindo lá a Moisés, e no 7º ele sumiu dentro da nuvem, né, de glória. É isso. E nessas 2 passagens, também não coloquei aqui, mas nas 2 passagens são oferecidos shlamim, ofertas de pazes, que eram coisas bem raras assim, de acontecer na Torá. Tá? Era muito raro que eles levassem shlamim, ofertas de pazes, e nessas 2 passagens são feitos sacrifícios de pazes. Tá? Shlamim. Não é muito comum. Vamos lá para Levítico 9, verso 23. E apareceu a glória do Eterno a todo o povo. Então, depois daquele processo, que os sacerdotes ficaram 7 dias esperando consagrar, né, para serem ordenados, serem consagrados, o tabernáculo ele está lá pronto, e aí aparece a glória do Eterno para todo o povo. Tá? Levítico 9, 23. Que também, né, a glória do Eterno, a própria glória, a presença do Eterno se manifestar para todo o povo, também não acontecia assim todo dia. Né? Claro, eles viam lá aquela coluna de nuvem, mas aquilo não era a glória do Eterno. Aqui diz que a glória do Eterno, a própria presença do Eterno se manifestou, e isso era algo mais incomum também. Não era assim, não acontecia sempre. Quando foi na Torá que aconteceu a última vez isso? Que a glória do Eterno foi vista por todo o povo? Não por acaso, foi lá em Êxodo 24. Né? Então, e a aparência da glória do Eterno era como um fogo consumidor sobre o cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Então, todo o povo viu. Né? Então, a última vez que todo o povo tinha visto a própria glória do Eterno foi aqui em Êxodo 24, e depois agora só em Levítico 9, no dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Tá? Não por acaso. Então, os paralelos, né, eles não param. Porque lembrem, olha lá, o que fala lá também, além da glória eterna, o que eu grifei ali? Fogo consumidor. Né? Fogo consumidor. Que também aparece em Levítico 9. E saiu fogo de diante do Eterno e consumiu. Torral. Sobre o altar a oferta de elevação. Então, olha só, 7 dias que eles ficaram esperando, aí aparece a glória do Eterno para todo o povo, e aí vem o fogo consumidor. E mesma coisa, mesma sequência que aconteceu lá em Êxodo, né? Mesma sequência. Os 7 dias, a glória e o fogo consumidor. É assim que eles viram, tá? Mesma sequência. Então, Nadav e Aviú talvez também tenham percebido essas similaridades aqui, daquela experiência única, indizível que eles haviam tido lá no Monte Sinai. Quando eles começaram a ver, 7 dias? Temos que ficar na porta 7 dias? Estamos vendo a glória do Eterno. E agora veio o fogo. Talvez eles também tenham percebido, olha, está acontecendo o que aconteceu lá no monte. Talvez eles também tenham se ligado desses paralelos no que estava acontecendo ali com eles naquele instante em Levítico aqui, 9. Né? E eles tiveram como se fosse um déjà vu, assim, eles fizeram aquele nosso jogo que a gente sempre faz. Eu já vi isso antes. Na cabeça deles eles pensaram, eu já vi isso antes. Mas isso já aconteceu antes.
Nós já comemos assim do sacrifício diante da glória do Eterno. Opa! Está acontecendo de novo o que nós vimos lá no Sinai. Talvez eles chegaram nessa conclusão, né? E aquele desejo que eles haviam tido lá no Sinai de se aproximar mais do Eterno, talvez ele tenha voltado agora aqui, diante desses sinais todos que eles estavam vendo, com mais força. Olha, agora é a nossa chance. Lá nós não pudemos subir com Moisés e encontrar o Eterno face a face lá no meio da glória. Mas e se agora a gente puder? Porque está acontecendo tudo igual. Talvez agora seja o nosso momento. Talvez agora seja a nossa chance de fazer isso. Né? Então eles viram a oportunidade de concluir aquele desejo tão forte que eles haviam tido lá no Sinai e que tinha sido barrado deles. Opa, agora é a nossa vez. Vamos. Vamos. E foram. Né? Vamos pensar algumas coisas aqui a partir disso. Serviço. Né? Então vamos voltar lá para Levítico 10:1. Vamos voltar lá para o texto aqui da nossa paraxá. E os filhos de Aaron, Nadav e Aviú, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles. E puseram sobre eles incenso. E ofereceram diante do Eterno fogo estranho, o que não lhes ordenaram. Então, agora vamos ler aqui já com outros olhos aqui. Diante desse background que nós tivemos, desse histórico, desse contexto que nós tivemos desses dois personagens. Eles correm para o Mishkan, eles veem todos aqueles sinais, e diferente de qualquer outra pessoa, porque ninguém mais fez isso, eles têm essa ideia. Porque eles percebem, agora é a nossa chance, agora é a nossa vez, vamos lá que nós vamos entrar no tabernáculo, no Santo dos Santos, e nós vamos ver o Eterno na sua glória, como Moisés viu lá e como nós não pudemos ver lá. Então eles tentam meio que recriar ali o que tinha acontecido lá no Sinai. Né? Foi uma tentativa deles recriarem, por conta própria, o que tinha acontecido no Sinai, que eles não puderam participar e que eles tinham ficado com aquele desejo, aquela vontade, aquele ímpeto de participar. Então eles trazem o quê? O que eles levam lá? O incenso. Por que eles escolhem o incenso? O que eles tinham visto lá no Sinai? A nuvem de glória. Então eles levam o incenso para fazer mais nuvem, para fazer a nuvem para dentro do Mishkan. Né? Porque eles queriam recriar, eles queriam concluir aquela experiência que eles haviam tido lá, no Sinai. Mas, pela segunda vez, na história deles, esse desejo deles, esse ímpeto que eles tiveram de querer estar mais próximos do Eterno, foi barrado, foi cortado, né? Interrompido, só que agora de uma maneira drástica. Eles só estavam tentando servir o Eterno, né? Vamos oferecer para o Eterno incenso, vamos nos aproximar mais do nosso Criador, vamos. Eles só estavam querendo isso, mas eles acabam sendo mortos. Estranho, né? E sim, nós temos que questionar, para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Por que eles foram mortos, se a intenção deles era tão boa? Por que eles foram mortos, eles só queriam se aproximar do Criador? Né? No nome de um deles, que eu também nunca tinha percebido isso, tem uma coisa muito interessante. No nome de um deles. Nadav. No nosso último estudo, no último estudo que eu trouxe aqui para vocês, não lembro qual paraxá, enfim, mas foi no último estudo, no mês passado, tinha um termozinho lá que eu comentei aqui com vocês. Vamos ver quem vai lembrar. Que tem a mesma raiz, mesmo shoresh, mesma raiz do nome Nadav. Que era Neidiv Lev. Nadav, Neidiv. O que era Neidiv Lev? Quando o povo tinha sido convocado, o Eterno disse para Moisés: Moisés, convoque o povo que tragam os materiais para a construção do Mishkan. Lá em Êxodo ainda. Então, o povo é convocado para levar os materiais para o tabernáculo, para a construção do tabernáculo. E
a Torá diz que era aquele que neidiv lev, aquele cujo coração o impelisse a isso, que deveria levar a sua oferta para a construção do tabernáculo. E a Torá diz que todo o povo foi neidiv lev, que todo o povo fez de coração pleno esse mandamento. E levaram tantas coisas, né? Nós sabemos que até tiveram que parar de levar. Vamos ver ali em Êxodo 25. Fala aos filhos de Israel e separem para mim uma oferta de todo homem cujo yidbenu livou, cujo coração o impelir a isso, tomarei a minha oferta. Né? Então o próprio Eterno dizendo. Esse neidiv lev, que é a mesma raiz do nome do Nadav, então se relaciona a esse desejo de coração. Eu quero fazer de coração. Eu quero levar uma oferta de coração para o Eterno, para construir o tabernáculo. Isso era neidiv lev. E o nome Nadav é da mesma raiz. Né? Então, era esse desejo de servir. O desejo de servir. Eu quero servir o Eterno. Né? Então, o que o Eterno diz aqui? Todo aquele que desejar me servir, todo aquele que yidbenu libo, todo aquele que tiver neidiv lev, deve fazer o quê? Peguem e levem os materiais para construir o tabernáculo. Então o Eterno direciona aqui esse serviço, né? Olha, vocês querem me servir? Então façam isso. Tragam os materiais para construir o meu tabernáculo. Basicamente isso que acontece ali, né? Só que, como eu já comentei aqui, chega uma hora que o povo começa a trazer demais, né? E eles não param mais de levar coisas, eles já estavam acumulando materiais, ouro e tecidos e sei lá mais o quê. E o povo começa a levar demais, e o Eterno fala, fala para o povo que agora chega. Tá bom já? Já temos o suficiente para construir. Era disso que nós precisávamos, agora chega. Para aí. Porque o povo já estava tão neidiv lev que já estava, mas vamos levar mais e mais. Né? Agora chega. Eles têm que parar de levar. Né? Então o próprio Eterno manda que eles parassem. Porque estava havendo já um desequilíbrio das coisas. Lembrem-se, e eu já comentei aqui em outros estudos também, nós precisamos de um equilíbrio nas coisas. Sim, nós somos cidadãos, né, do reino. Sim, nós somos representantes do Eterno. Mas nós estamos com os nossos pés aqui ainda. Né? Nossos pés eles estão ainda no Olam Hazé, aqui, neste mundo. E isso também não é por acaso. E nós precisamos de ter esse ponto de equilíbrio, porque senão as coisas começam a ficar um pouquinho exageradas. Né? Como nós sabemos que acontece, infelizmente, com muitas pessoas por aí. Então estava tendo um desequilíbrio nas coisas, nesse neidiv lev ali, e foi preciso que o Eterno criasse uma regra. Não, agora para. Já temos o material, agora para. Mande que o povo pare. Então foi criada uma regra. Parem de trazer. Tá bom? Muito bem, vocês agiram de coração, mas tá bom, era só isso que precisava. Não precisa mais. Então foi criada uma regra ali, né? Para isso. Se passa do limite, se começa a passar do limite, se começa a ver esse desequilíbrio, acabam tendo consequências para a pessoa. Que o neidiv lev ele se torna assim, começa a exagerar demais. Aí existe esse desequilíbrio e aí existem consequências. Estamos caminhando para o fim. Vamos voltar para Levítico 10, aqui, verso 2, que diz que isso aqui é quando os dois são mortos, tá? E saiu fogo diante do Eterno e os torral, e os consumiu. Levítico 10, 2, né? Então, torral é, de fato, devorar, sabe? É a palavra hebraica do verbo lechol, que é comer, devorar. Então, diz aqui que o fogo os consumiu, os devorou. Só que, olha o que diz no versículo, um pouquinho mais adiante, versículos 4 e 5. Chegai-vos, isso estava falando para os primos dos sacerdotes, tá? Moisés falando para eles. Vocês lá, ó, cheguem lá, levem os vossos irmãos de diante da santidade, levem-nos assim como estavam vestidos com as suas túnicas para fora do acampamento. Não tem algo estranho, hein? Vocês perceberam algo estranho? Ué, a Torá não diz que consumiu?
que o fogo os devorou. Então, como é que tinha corpo para eles levarem para fora e como é que tinha túnica? Diz ali, ó, eles estavam vestidos com as suas túnicas intactas. Ué, mas não diz lá que consumiu? Como é que fica isso? Eu também nunca tinha percebido isso. E eu lendo para achar para trazer o estudo, eu falei, ué, mas fala consumiu e daí fala que eles tinham que levar os corpos dos dois para fora, da santidade. Como assim? E ainda tinha as túnicas intactas, vestidos com as suas túnicas. Aí eu recorri a alguns comentaristas da Torá sobre esse trecho. E nem todos falam o que eu queria. Mas aí vem o Rashi e cita um Midrash muito interessante que fala sobre isso aqui. E esse Midrash diz que esse fogo que os consumiu não consumiu o seu físico, o seu corpo e as suas vestes. Foi como se dois filetes de fogo entrassem pelas suas... Isso é o que o Midrash diz, tá? Entrassem pelas narinas deles e consumissem sua alma. A alma deles foi consumida. Olha só que drástico. Imaginem, a alma foi consumida. A explicação do Midrash é essa. Por isso que o corpo ficou lá e as túnicas. Não foi algo externo, foi interno, foi no interior. Suas almas foram consumidas. Essa foi a consequência desse desequilíbrio deles. Já vamos ver por que é desequilíbrio. Né? Então, de fato, nós entendemos pela Torá que sim, eles tiveram uma intenção muito bonita, muito boa. Olha, queremos estar mais próximos do Criador. Queremos servir o Criador, queremos falar com Ele face a face. Nediv Lev, o nome dele era Nadav, tem um coração inclinado, impelido a servir ao Eterno. Só que começou a exagerar. Já estava desequilibrando, já estava passando o limite. E quando eles começaram a ver aqueles sinais que estavam repetindo o que eles tinham vivenciado lá no Sinai, aí parece que inflou. E aí entrou também a bebida. Claro, nós sabemos que houve essa orientação do Eterno. Porque talvez na festa ali, de novo, era uma festa de dedicação do tabernáculo. E provavelmente eles tinham bebido, né? Um vinho. E aí somaram-se essas coisas, esse inflar desse desequilíbrio, desse Nediv Lev deles, com a bebida que, né, entorpeceu ali, vamos fazer isso. Então houve esse desequilíbrio e a consequência foi que a sua alma foi consumida, a alma deles foi consumida. Né? E por que isso? Aí eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz ali no meio. Por quê? Eles não queriam só servir o Eterno? Eles não queriam só ficar mais perto do Criador? Por que aconteceu isso? Por que eles tiveram uma consequência tão drástica da sua alma ser consumida? Porque, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, nós não podemos servir ao Eterno eu não posso servir ao Eterno do jeito que eu acho que eu quero fazer. Como assim? Do jeito que eu bem entender. Mesmo que a minha vontade, que o meu desejo seja genuíno. Não, eu de fato eu quero servir ao Eterno. E daí eu vou fazer assim. Eu quero muito servir ao Eterno, eu amo o Eterno. E eu quero servir Ele desse jeito assim. No ímpeto de Nadav e Aviú, eles não pensaram em algo fundamental. Por que não é assim que as coisas funcionam? Por que apesar de um desejo genuíno, eu não posso servir o Eterno do jeito que eu acho que tem que ser? Por quê? Porque um relacionamento, seja com o Eterno, ou seja com um irmão, ou seja com uma esposa, com um esposo, com um filho, com uma filha, um relacionamento não é sobre aquilo que eu quero dar para o outro, o que eu quero fazer com relação ao outro, né? Mas sim sobre o quê? Sobre o que esse outro ele quer de mim. Né? Por exemplo, num casamento. O que seria um casamento se vamos supor, tem um casal, eu sou o marido e tenho a minha esposa. E eu amo muito a minha esposa. E eu quero que hoje à noite a gente vá num restaurante tal, porque eu quero muito
que a gente jante lá no restaurante tal essa noite. E depois amanhã eu quero muito que a gente vá na casa dos meus pais. E depois, no fim de semana, eu quero muito que a gente vá passear no parque. Como que ficaria esse relacionamento do eu quero, vamos fazer, eu quero que nós façamos isso, eu quero que nós façamos aquilo, eu quero que nós façamos aquilo outro. Ia dar certo um tipo de relacionamento desse? Como que a outra pessoa sentiria? Mas você nem me perguntou se eu posso, se eu realmente estou bem. Eu estou com dor de cabeça, eu não queria sair hoje para jantar no restaurante. Não é? Como que é um relacionamento que só eu quero fazer isso? Eu quero, nós vamos, eu quero, eu. Esse é o desequilíbrio que aconteceu aqui com Nadav e Avihu. O relacionamento, eles não pararam para pensar no que o Eterno queria deles. Vamos levar a nossa oferta para o Eterno? Vamos. E nós vamos falar com o Eterno face a face? Vamos. Eu quero fazer assim. Só que o Eterno não tinha falado que era assim que ele queria. E ele já tinha dito como que ele queria. Eles já tinham passado pelos 7 dias de ordenação, de consagração. Eles já tinham ouvido tudo a respeito das leis, né, de como funcionaria o tabernáculo. Mas acho que eu posso fazer do jeito que eu acho, que eu bem entendo. Não é assim que acontece. Por isso que a Torá diz que eles ofereceram fogo estranho, Eshzará. Porque, apesar da sua intenção genuína, aquela não era a maneira correta de fazer as coisas. Não era assim que o Eterno tinha pedido. Não era assim que ele queria que fosse o relacionamento entre eles. O que Yeshua diz sobre aqueles que o amam de fato? Então, João, Yohanan 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E a quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me revelarei a ele. Né? Então, o serviço ao Eterno, o amar o Eterno, o amar Yeshua, envolve fazer aquilo que nós já sabemos que Ele quer que nós façamos. Porque está tudo escrito. Nós temos o nosso manual, né? A Torá é um manual, nós sempre falamos aqui, a Torá é um manual para nós. Já está tudo ali. A forma como Ele quer, a forma como Ele deseja que sejam as coisas. E é muito perigoso nós entrarmos, por exemplo, tem pessoas que falam, né? Eu sei que fala lá do Shabat, né? Na palavra fala do sábado, do Shabat, mas eu vou guardar o dia aqui da semana, que para mim é mais fácil, eu vou guardar quarta-feira, que para mim é mais fácil. No sábado eu tenho que trabalhar, então na quarta-feira é mais tranquilo, eu vou guardar quarta-feira. Meus irmãos, cuidado com esse tipo de coisa. A palavra diz Shabat. Shabat é o sábado. É melhor para você não guardar nada, nesse caso, do que você fazer isso com esse pensamento. Estou dizendo isso com muito peso. É melhor para você não guardar nada do que você guardar quarta-feira, quinta-feira ou domingo, porque você acha que é melhor assim. Então não guarde nada. Tá? Estou fazendo essa com certo peso aqui. Porque é muito sério você fazer o que você acha que tem que ser feito. E não o que a palavra está dizendo que tem que ser feito. Se você não é judeu, tudo bem, você não é obrigado a guardar o Shabat. Por isso que eu estou te dizendo, não sou judeu, tudo bem, você não é obrigado. Né? Vai ser uma bênção se você guardar, porque o Shabat lembra da criação. O Shabat nos faz estar em família, nos liga com o Criador. Vai ser uma bênção se você fizer isso. Mas você não é obrigado. Só que não mude o que a palavra diz. Não faça isso. Eu não posso sábado, então vou guardar a quinta. Não faça isso. Isso é muito sério. Né? Aí você está mudando a palavra, literalmente. Você está mudando o que o Eterno determinou. E não ensine os outros isso. Principalmente, né, os líderes. Né? Não ensine isso para os outros. Pior ainda. Né? Então não guarde nada. É melhor assim do que você distorcer isso. Tá? O serviço ao Eterno envolve fazermos o que nós sabemos que Ele quer que nós façamos. Ele é o Criador, Ele sabe por que Ele nos manda fazer tal coisa. Ele sabe por que Ele nos manda guardar o Shabat. Ele sabe por que Ele nos manda não comer carne de porco.
Se ele diz isso, ok, então eu entendo. E eu quero servir o Eterno de coração, nediv lev, mas da maneira correta, como ele determinou. E servir o Eterno também não envolve só, então tudo bem, eu vou lá na minha congregação, na minha igreja, na minha sinagoga, enfim, onde for, vou sentar lá, vou ouvir e vou embora e ok. Também não é só isso, irmãos. No nosso dia a dia, na nossa vida, eu não estou falando aqui de você, eu tenho que ter um cargo, então não estou falando de cargos aqui. Estou falando que o serviço ao Eterno não é só você ir numa congregação e assistir lá no sábado, no domingo, no dia que for, e assistir lá e ok, voltar para sua casa e acabou. Não é isso também. Como que o Eterno diz que ele deve ser servido? Leia a palavra, estude a palavra e você vai ver. Você vai entender como que isso deve ser feito. Ele é o nosso Pai, ele que diz que é assim. Se ele diz que é assim, é assim. Se ele fala que ele quer desse jeito, é porque ele quer desse jeito. E existe um motivo para isso. E se nós de fato o amamos, nós vamos fazer do jeito que ele pediu. Não é? Você tem um pai e uma mãe, e você ama muito esse pai e essa mãe. E o seu pai pede, vá lá e compre tal coisa de tal jeito. E você vai e compra tal coisa de tal jeito, porque você ama ele. Mesmo que pareça que não faça sentido para você. Não é? É assim que funcionam os relacionamentos. E com o Eterno não é diferente. Nadav e Aviú, a Torá diz que eles tinham uma intenção genuína, mas o sentimento, será que era amor mesmo? Será que eles de fato queriam se aproximar do Criador por amor? Porque eles amavam demais o Eterno? Ou ainda estava muito no eu quero, eu quero. Receber, eu quero. E por isso que aconteceu isso aqui com eles. Né? Então, o amor é não sobre o que eu quero, mas sim sobre o que o outro espera de mim. Então, o nosso amor pelo Eterno deve ser também sobre aquilo que Ele espera de nós. Não o que nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Amém? Vamos nos policiar. E isso aqui, para mim também começa aqui comigo. Né? Muitas vezes a gente tem isso. Eu acho que eu posso fazer isso assim. Às vezes, se a Torá diz que não. Se a palavra diz que é de outra forma, então é da outra forma. Então é melhor não fazer do que fazer distorcido. Né? Amém?